E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica. Que saudade de produzir conteúdo para vocês. Hoje a gente vai para a parte 2 do governo Bolsonaro. Olha só, já vou avisar vocês que vai ter a parte 3, porque a gente começa a preparar a aula na minha cabeça e até a parte 2. A gente começa a preparar e tem muita coisa para falar que ficaria muito grande para um vídeo só. Então, a parte de, atenção, já aviso no começo, tá bom? Quando a gente for falar com números, detalhes específicos sobre a pandemia do Covid-19, com o fechamento depois do governo Bolsonaro, o último ano, as últimas questões, vai sair na parte 3. Leva isso em consideração para poder ver tudo que a gente vai falar aqui hoje, tá bom? Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo porque tem vídeo de conteúdo de tudo quanto é coisa aqui, filosofia, sociologia. Curte mesmo, comenta o que você puder comentar, críticas construtivas, pode fazer mesmo, a gente está sempre aqui, indicações, se quiser acrescentar aqui, isso ajuda sempre o canal a crescer e a gente continuar fazendo esse conteúdo. Os links das minhas redes sociais estão na descrição ou no comentário fixado, também as fontes, as referências que a gente utiliza estão aqui na descrição também, tá bom? Vamos lá então começar. Já vamos começar falando uma característica que vai ser fundamental aqui do governo Bolsonaro. Antes de tudo, lembre-se, a maior parte do governo Bolsonaro está dentro de uma pandemia, então a gente está levando isso em consideração também, tá bom? Agora, vamos lá. Eu já quero definir aqui, se a gente tivesse que definir algumas palavras-chave, eu gosto disso para poder falar sobre alguns governos, o governo Bolsonaro, além dessa questão da pandemia e tudo, falando na questão política e econômica, eu trabalharia com cortes orçamentários, né, que são duas palavras aí, os cortes orçamentários, e uma política moralista. Então uma coisa vai seguindo a outra. O governo Bolsonaro vai ter uma política extremamente moralista já em sua campanha eleitoral, com muitos cortes orçamentários. É difícil achar um lugar que não tenha corte orçamentário. A começar aqui pelo Ministério da Cultura, porque deixou de existir o Ministério da Cultura. A gente está vivendo agora, deixa eu baixar um pouquinho meu microfone que ele está pegando na minha boca. A gente vive o Ministério da Cultura, hoje a gente tem de novo o Ministério da Cultura, né, que a gente já... O governo Lula recente voltou, mas ele foi extinto durante o governo Bolsonaro. Então, mostrando um pouco qual que é o perfil desse governo. Ele virou uma seção, uma secretaria dentro do Ministério da Cidadania. Então, e aí o que você tem? Você não tem mais ministro da Cultura. Você tem cortes orçamentários para a área da cultura. Então a gente já tem mais cortes na Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema, reguladora do cinema. Então dificilmente você viu o cinema brasileiro, sabe quando você vê filme, um filme brasileiro que antes assim do filme aparece lá Ancine, dificilmente você via agora, durante o governo Bolsonaro, esses filmes. Você tinha mais investimentos privados, mas investimento público você não tinha. Incentivo público você tinha muito pouco. E a gente também tem a Lei Rouanet. A Lei Rouanet foi um dos alvos do Bolsonaro, a vida toda, na verdade, deixa eu levantar um pouco aqui, dos grandes alvos do Bolsonaro, né? Que a Lei Rouanet só valoriza esquerda, aquela coisa toda. Enfim, a gente não vai ficar entrando, falando tanto desse assunto ideológico. Mas isso tudo é pautado nessa política moralista. E também o IPHAN, né, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional também sofreu cortes também. Você teve menos preservação patrimonial. E porque o governo Bolsonaro está muito mais interessado em atender aos interesses do empresariado, de uma elite, do que qualquer outra coisa. Aí é o seguinte, mas a gente já tem uma bomba logo no começo do governo, nos primeiros meses, primeiro ano, na verdade, com o secretário da Cultura, que é o Roberto Alvim. O Roberto Alvim, ele fez um discurso falando quais serão os investimentos, ele fez um pronunciamento em TV, os investimentos na área de cultura e falando, definindo o que é arte, que a arte brasileira vai ser uma arte, né? Uma arte que valorize os heróis e os mitos nacionais. Bom, ali a gente já tem um grande escândalo.
porque ele fez um Ctrl-C, Ctrl-V. Ele copiou o discurso do ministro da Cultura de Adolf Hitler, um discurso que ele fez logo no início do Terceiro Reich, que era o Joseph Goebbels, que era o mentor por trás da propaganda nazista. Eu até vou ler aqui um trecho, esse discurso não tem documentado em vídeo, raramente você acha. Mas você tem um trecho dele aqui, que o Goebbels fala o seguinte: eu vou passar um trecho do discurso para vocês, do Roberto Alvim, para vocês verem que a gente não está viajando. A arte alemã da próxima década, ele faz esse discurso lá em 1933, ou 32 ou 33, será heróica. Será ferreamente romântica, será objetiva e livre de sentimentalismo. Será nacional, com grandes fatos e igualmente imperativa e vinculante, ou então não será nada. O Roberto Alvim faz exatamente esse discurso trazendo para a arte brasileira, que é a arte dos grandes heróis, basicamente fazendo o que o nazismo fazia com a arte moderna de sua época. Você sabe que o Hitler ignorava, odiava a arte moderna, o nazismo é contra, ele gostava da arte clássica, a arte do belo, o que eles julgavam ser superior. Então, chamava qualquer outro tipo de arte, a arte moderna, as vanguardas artísticas, de arte degenerada. Os artistas, a Kate Kollwitz, que era uma expressionista alemã, eles foram perseguidos, a Bauhaus foi depredada, queimada. E o Roberto Alvim faz isso. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada. Isso gerou um desastre, inclusive diplomático, com a embaixada da Alemanha, de Israel, inclusive que Bolsonaro apoiava. Bolsonaro fez em comunidades judaicas, fez discurso, não todos, tá? Lembrem-se, a gente não está generalizando. Claro que existem judeus, inclusive, que não apoiaram Bolsonaro, logicamente. Mas teve aqueles que apoiaram, assim como todo mundo. Mas aí ele causou basicamente um acidente, um incidente diplomático, não só no Brasil, como no mundo inteiro. E resultou, inclusive, na demissão do Roberto Alvim. No lugar dele, foi colocada, assumiu o cargo a Regina Duarte. E aí no discurso dela, o discurso dela foi muito viajado. O discurso de posse dela, ela falou que ia resgatar a arte inocente. Aí ela falou assim, o pum do palhaço, foi uma coisa bizarrésima. Ficou pouco tempo no cargo também, não deu muito certo, saiu. E aí depois entrou o que ficou até o final, que era o ator de Malhação, Mário Frias. Nada contra a Malhação, mas quem é Mário Frias, né? Bom, assumiu e ele era bem convincente, condizente com o discurso de Bolsonaro, falava que tudo era culpa dos comunistas e tudo, e seguiu, e segue até hoje, na verdade, em suas redes sociais. Tá bom? Então a arte sofreu. Vamos falar agora de um tema sensível. Tudo isso vocês já vão entendendo que a relação diplomática, as relações internacionais, que a gente vai pautar melhor no próximo vídeo, mas vocês já vão perceber que por tudo isso que a gente for falando, as relações diplomáticas internacionais do Brasil, nesse período, são zero, basicamente. O Brasil ele vai construir a sua carreira política internacional como um pária, um país isolado. E a gente viu isso, inclusive, em congressos onde o Brasil participou. Atenção! Em relação a meio ambiente e agricultura, a responsabilidade de realizar a reforma agrária, que é uma responsabilidade contida pela Constituição no Brasil. Não é tal presidente ou tal, pela Constituição do Brasil. Demarcar e regularizar terras indígenas e quilombolas ficou subordinada ao Ministério da Agricultura. E por que isso é um problema? Porque os povos originários, os povos quilombolas, a reforma agrária contida em Constituição, tudo isso está contido em Constituição, na Constituição de 1988,
passou para o comando do Ministério da Agricultura, que era chefiado por Tereza Cristina, da bancada ruralista. Aí a gente vai entrar também no conceito do meio ambiente aqui. A bancada ruralista, que tem os interesses do agronegócio, os interesses do desmatamento, de não ter demarcação de terras indígenas. Então a gente tem o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, teve poder diminuído, e a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, que agora, ainda bem, vai passar a se chamar Fundação Nacional dos Povos Indígenas, que é o correto. A FUNAI também perde poder. Então tiveram seus poderes reduzidos. Em contrapartida, vocês têm que fazer essa ligação. Você teve também mais desmatamento, menos reforma agrária, você teve aumento da produção agrícola, porque você começa a ter mais áreas voltadas para o agronegócio. Então você teve aumento da produção agrícola de fato, só que, lembrem-se, aumentar a renda, a produção agrícola, não significa que isso eleva o Brasil no IDH, no Índice de Desenvolvimento Humano, porque a concentração de renda, concentração de riquezas ainda é grande, continua sendo grande, na verdade aumentou a concentração de riquezas. A gente falou no último vídeo, eu vou deixar aqui para vocês, é muito comum hoje, infelizmente, sempre no Brasil teve, mas está muito mais comum agora ver gente, por consequência disso, gente morando nas ruas, pessoas em situação de rua, tá bom? Em relação ao meio ambiente, cogitou-se no início a acabar com o Ministério do Meio Ambiente, mas voltou atrás. O Bolsonaro voltou atrás quando ele formou seu ministério. O ministério, a pasta foi chefiada, a maior parte, pelo Ricardo Salles, e ele é do meio ambiente, mas é ligado ao agronegócio. Entenda que essa relação do Ricardo Salles com o Ministério da Agricultura de Tereza Cristina tem uma relação muito próxima. Então, o que a gente tem aqui? O Departamento de Educação Ambiental, extremamente necessário, e o Serviço Florestal Brasileiro foram transferidos para o Ministério da Agricultura, saíram do Ministério do Meio Ambiente. Lá no governo do Bolsonaro, inclusive, falava-se em transformar, inclusive Fernando de Noronha, uma área muito importante de preservação ambiental no Brasil, numa Cancún. Vocês lembram disso? Explorar o turismo, mas é só a exploração econômica do turismo sem se preocupar com a questão ambiental. Então foram passados. O Ricardo Salles ele tinha isso, inclusive, em conjunto com o Ministério da Agricultura, o ministro do Meio Ambiente e a ministra da Agricultura. Então, você está esvaziando áreas, pensando principalmente, potencialmente na questão econômica, mas sem pensar na questão da preservação. É só exploração. Teve uma vez o Bolsonaro, eu já não vou lembrar, num dos primeiros congressos que ele participou, que ele fala para um agente dos Estados Unidos, que na época o presidente dos Estados Unidos era o Donald Trump ainda, ele fala que ele queria explorar a Amazônia junto com os Estados Unidos. Tá aí para vocês. Bom, e aí o Brasil também sofreu muito com isso. O governo brasileiro promoveu durante esse tempo todo negacionismo em relação às mudanças climáticas, então promoveu sim esse negacionismo, criticou acordos internacionais que debatem essas mudanças climáticas e responsabilizam os países nos próximos anos, como por exemplo o Acordo de Paris, criticou o Acordo de Paris e promoveu um desmatamento recorde durante o seu governo, recorde desde 2006 do desmatamento da Amazônia. Teve um recorde de desmatamento. Tentou desmentir os dados do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O INPE ele dava lá os dados concretos do desmatamento, fazia um monitoramento dos desmatamentos na Amazônia e lançava, eram públicos isso, o governo ia lá e falava que o INPE estava mentindo, que tinha que dar outros dados. Isso gerou, inclusive, na demissão do diretor-geral do INPE, né, o Ricardo Galvão, que agora, no atual governo, ele acabou de ser anunciado como o diretor do CNPq, né, para pesquisas. Bom, o que a gente vai fazer? Para falar disso com mais precisão, eu vou colocar aqui, a gente vai anexar uma parceria, é um collab, isso aqui, um vídeo do meu irmão Thiago Renó, professor
do canal Renologia. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, que ele vai falar com muito mais clareza e mais propriedade. Ele é professor de biologia, e também no vídeo, quando a gente for falar de pandemia, como ele é biólogo também, professor de biologia e pedagogo, ele vai voltar aqui também para passar dados mais precisos para vocês. Vai lá, Thiago. E aí, gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho então dessa questão ambiental do governo Bolsonaro. O primeiro item que a gente precisa destacar é a questão do desmatamento. Nós atingimos durante o governo Bolsonaro o mesmo nível de desmatamento apresentado em 2006, final do governo Lula I. Por que nós fizemos isso? Agora é importante a gente entender alguns indicadores que são fundamentais para que a gente possa olhar isso de uma maneira correta. Nós, em 2006, estávamos em uma curva decrescente de desmatamento. As políticas ambientais tinham sido alteradas no início dos anos 2000 e o desmatamento, que era gigantesco, começou a diminuir de maneira significativa. No governo Dilma II e no governo Temer, nós apresentamos, de certa forma, uma estabilidade. Diminuiu um pouquinho, crescia um pouquinho, mas querendo ou não, foram 2 governos bem estáveis em relação aos índices de desmatamento. Com Bolsonaro, a curva voltou a crescer, tanto que atingiu o mesmo patamar de 2006, quando ela estava em queda. E aí entra alguma questão que é importante a gente analisar. Se a gente olhar só para a curva, a gente talvez não tenha muita relação com políticas públicas, mas agora a gente precisa olhar outros dados para fazer essa relação. É importante dizer que o desmatamento ele é motivado principalmente pelos grandes agricultores, para aumentar a área de plantação de soja, aumentar pastagem, às vezes vai para a exploração de madeira também. Então a gente está falando de desmatamento feito por queimadas, pelo correntaço e por aí vai. Nós temos, ao mesmo tempo que essa curva começa a crescer, uma diminuição significativa das autuações aplicadas pelo IBAMA. E também um número muito menor de servidores do IBAMA. Então, a gente consegue fazer essa ligação entre o aumento do desmatamento e as ações do governo federal, justamente porque o órgão responsável por essa fiscalização perdeu força. Ainda houveram decretos que diminuíram a ação dos fiscais do IBAMA e proibiram, inclusive, as situações de destruição de equipamento de quem está cometendo o crime. E aí, é óbvio, a gente tem, de certa forma, uma impunidade ambiental que favoreceu o aumento desses números. Isso trouxe consequências para o Brasil. Nós perdemos, inclusive, o acesso ao Fundo da Amazônia, que é um fundo internacional para a proteção da floresta. E claro, quando a gente olha para uma forma biológica, até geográfica, né, a geografia trata isso muito bem, a gente tem também, com uma perda de área de floresta lá no norte do país, uma alteração no volume de chuvas, no circuito hídrico que nós temos. Menos água é transpirada pelas árvores, menos água chega na forma de nuvens aqui para o sudeste, para o centro-oeste, para o sul e por aí vai. Isso então dá uma alteração ambiental muito grande. Basta você lembrar que em 2019, pela grande quantidade de queimadas que nós tínhamos na Amazônia, nós tivemos uma tarde aqui em São Paulo em que tudo escureceu, porque a fuligem foi trazida pelos rios aéreos até o céu de São Paulo. E já que a gente está falando de agricultura, vale a pena aqui a gente citar que as culturas que utilizam essas áreas desmatadas são culturas para produção de commodities. Eu estou falando de carne bovina, milho, soja, cana-de-açúcar. E com exceção da carne bovina, que essa para diretamente na nossa mesa, as demais costumam virar combustível, virar ração. Então não tem esse processo direto com a alimentação da população brasileira, o que difere da agricultura familiar, produzindo hortaliças, produzindo leguminosas, produzindo também outros tipos de carne e também leite, por aí vai. Então a gente tem uma diferença desse tipo de cultura e a gente não pode cair simplesmente no discurso que isso é para a alimentação, tá? Isso vale a pena a gente ressaltar. E é claro que se eu estou trabalhando com questão de commodities, com mercadorias que têm um grande valor de exportação,
Óbvio que eu preciso, como indústria, melhorar a minha produção, deixar a minha produção mais segura. E dentro dessa área, quem faz isso são os agrotóxicos. O governo Bolsonaro aprovou mais de 1.600 fórmulas de agrotóxicos, tanto agrotóxicos prontos para o uso, quanto substâncias ativas para a produção desses agrotóxicos. E isso gera um determinado problema ambiental grave e também problemas de saúde, tanto que a maioria dessas fórmulas é proibida na União Europeia. Bem, quais são esses problemas? Primeiro, a aplicação direta pode contaminar o solo, contaminar cursos d'água, e aí a gente tem uma grande situação a ser analisada por questões de saúde, de contaminação nossa com esses materiais. Além disso, a gente gera um risco para as florestas. E não estou falando do desmatamento. Eu estou falando da ação desses agrotóxicos contra agentes polinizadores. Abelhas, pássaros e por aí vai. Por quê? Matando esses animais que são importantes para a polinização, eu diminuo a taxa de reprodução das plantas e, consequentemente, eu diminuo a capacidade de qualquer área vegetal se manter ou se recuperar. Então a gente tem uma situação aí que precisa ser avaliada com muito cuidado. Tá? As joaninhas, que são um controle biológico de pragas também, por exemplo, elas adoram comer pulgões, que são uma praga nas lavouras, também são prejudicadas, elas morrem com isso. E a gente gera aí um risco de extinção de algumas espécies animais. Além disso, muitos desses agrotóxicos são cancerígenos, podem causar problemas neurológicos e bioacumulação. O que significa isso? Que nós temos substâncias que fazem mal para o nosso organismo e não são eliminadas do nosso organismo. E aí, quanto mais a gente consome esses alimentos com esses agrotóxicos, maior o número dessa substância, maior a quantidade dessa substância que a gente vai guardando no nosso organismo, e aí isso pode ser fatal. Então, toda essa situação criada pelo aumento das áreas cultivadas e por uma questão de tratar a agricultura exclusivamente como um exportador de commodities, trouxe para nós um risco muito grande ambiental e de saúde pelo aumento do uso dos agrotóxicos liberados pelo governo Bolsonaro. No Ministério da Justiça, a gente também tem questão para falar. Primeiro que a pasta do Ministério de Justiça foi dada ao ex-juiz Sérgio Moro. Já é um grande problema isso, porque mostrou o quanto que o ex-juiz ele era político, era ação política. Por que eu estou falando isso? Todo mundo sabe que foi o juiz da Operação Lava Jato, foi o juiz que condenou o Lula, e o Lula, né, ele recebia muitas críticas por sua atuação política. Logo no início, inclusive, você teve as chamadas Vaza Jato, desculpem, a Vaza Jato que demonstrou que ele e o procurador, o Deltan Dallagnol, comemoravam a prisão do Lula, comemoravam os feitos da Lava Jato e tinham coisas por trás disso, mostrava que era uma ação política. E o que o próprio PT falava, o Lula foi preso não porque ele era culpado, isso é o que o PT falava, mas foi preso porque ele não poderia ser candidato em 2018, para não ser candidato em 2018 e o Bolsonaro governar. Era o chamado com o Supremo e com tudo, então é um golpe. O Moro participou disso, o Moro foi o juiz nesse processo e ele deixou de ser juiz para virar ministro da Justiça do governo Bolsonaro, que é o governo dois após, na verdade um após, porque teve o Temer, mas foi a questão do impeachment, do governo que ele ajudou, basicamente, né, contribuiu com esse processo, essa ascensão. Então ele se tornou juiz. Vamos lá. Ele lançou o que ele vai ter aí de contribuição para o governo Bolsonaro, mais importante vai ser o chamado pacote de lei anticrime, que busca modificar aspectos do Código Penal brasileiro. Mas foi muito criticado e eu explico por quê. Foi criticado porque ele queria mudar o Código Penal, mas sempre valorizando em alguns aspectos parceiros. Então, por exemplo, o novo Código Penal, pela lei anticrime do Moro, passa a dar permissão a juízes
para reduzirem ou até mesmo anularem a pena apenas impostas a policiais que matam pessoas, que cometem crime com pessoas, caso o crime tenha sido ocorrido por medo, surpresa, estão martelando ali, ou violenta emoção. Então, violenta emoção, o policial matou uma pessoa, e lembram que a gente já estava vivendo aqui já no Brasil um reflexo, inclusive, do que aconteceu nos Estados Unidos, um homem negro que foi morto pela polícia, e aí surgiu todo o movimento lá nos Estados Unidos, que refletiu no mundo inteiro, o Black Lives Matter, né? Ah, ah, e é isso mesmo, né? E aqui no Brasil você teve também pessoas negras sendo mortas pela polícia. Então o Moro ele tenta reduzir a pena assim, para a polícia. Entre outras coisas que tem desse pacote, nós estamos martelando pesado lá. O aumento de pena máxima de 30 anos, que a Constituição brasileira não permite a prisão perpétua, não tem nem pena de morte nem prisão perpétua, mas aumenta a pena máxima no Brasil de 30 para 40 anos. Em 2020, no meio à pandemia, tem a ver até mesmo com as críticas que o Bolsonaro tinha em relação à sua política na pandemia. O Moro tentou se desvencilhar sim. Tentou se desvencilhar assim do Bolsonaro naquele tempo, porque a imagem do Bolsonaro não era boa, mas teve uma outra questão, além dessa questão da pandemia. O Moro ele é demitido, né, pelo Bolsonaro, porque ele acusa o presidente Jair Bolsonaro de trocar o diretor-geral da Polícia Federal, que era o Maurício Valeixo. Os motivos da troca do diretor-geral, o Bolsonaro então foi acusado pelo Moro de interferir na Polícia Federal e não cabe a ele isso. Que as investigações da Polícia Federal têm que ser feitas independente da ação presidencial ou da vontade presidencial. Quer um exemplo disso? A Operação Lava Jato começou, na verdade, ainda não para o grande público, lá dentro do governo Lula. E boa parte de políticos do PT foram presos e investigados pela Operação Lava Jato. O presidente era do PT, o Lula. Dilma Rousseff, a mesma coisa. Não houve interferência na Polícia Federal. Agora, nesse processo, o Bolsonaro estava tentando tentou inclusive trocar representantes da Polícia Federal nos estados, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde estava em curso, na verdade está em curso, a investigação da polícia lá, sobre o caso do assassinato de Marielle Franco. Vocês entendem? E que foi chegando perto, inclusive, da família Bolsonaro, no próprio condomínio de Bolsonaro, vizinhos do Bolsonaro, que cometeram um crime contra Marielle, mas até hoje não sabem quem é o mandante. Bolsonaro tem filhos ali envolvidos. Você teve a questão da rachadinha, que aí cabe a polícia do Rio de Janeiro, a questão da rachadinha de um dos filhos do Bolsonaro, que é o Flávio Bolsonaro, senador, no tempo que ele era deputado estadual pela Alerj, né, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então ele tentou interferir, né, nesse processo. E ele foi acusado pelo Moro, que rompeu com ele. Mas eu acho que vale muito bem a nossa análise aqui, que esse rompimento também se dá porque vê que Bolsonaro não é bem visto. Ele não é bem visto pela própria... pela imprensa, ele não é bem visto, já não é mais bem visto pela população, pelas suas medidas, o seu autoritarismo, esse negócio de falar que ele tem a caneta, a sua política que foi conduzida durante a pandemia. Então, foi uma forma também do Moro sair. Nesse caso aí não dá para você passar a mão no Bolsonaro, Sérgio Moro, um ex-juiz que na verdade agiu de forma política e um presidente que é um desastre de fato. Agora vamos para a minha área, vamos falar de educação. Você está preocupado porque o professor está falando, está dando opinião dele sobre o governo? Tô mesmo, mas eu estou passando os dados aqui, os fatos para vocês. Enfim, eu tenho também. Agora, sobre educação, o governo do Jair Bolsonaro defendeu desde o início um modelo de educação domiciliar. Eu fiz até um vídeo no canal explicando o que seria essa educação domiciliar. Se eu achar, eu coloco no card aqui para vocês. Se eu lembrar, na verdade. Porque achar, eu até acho que acho. Mas como uma forma de educar em casa, a justificativa era para afastar de professores mal intencionados, professores comunistas. Essa medida foi rechaçada
em que foi discutida, ainda se discute isso no Congresso, no Senado, mas naquele momento ela foi recusada no plenário do Supremo Tribunal Federal, tá bom? Supremo não, Superior Tribunal Federal, STF. É Supremo ou é Superior? Peraí que agora eu fiquei aqui com dúvida. Supremo, tá bom? Esse nome gera muita confusão para muita gente, né? Mas enfim, vamos lá, a gente não está aqui para falar isso agora. O primeiro ministro da Educação, se eu não me engano, foi um colombiano, o Ricardo Vélez, né? O Ricardo Vélez, né, na verdade. Ele durou muito pouco e ele defendeu a revisão dos livros didáticos brasileiros, alegando que era preciso passar de fato para os estudantes uma história verídica, uma história verdadeira, e usou o exemplo da ditadura de 64, militar de 64, que segundo ele foi constitucional. Isso gerou um mal-estar, gerou muita confusão. É nesse momento, inclusive, que a gente ficou conhecendo mais ainda a ex-deputada na época do PDT, que agora é do PSB, que é como é que ela chama, gente? É porque a gente vai falando um monte de nome e esquece mesmo, né? Tabata Amaral. Né? A Tabata Amaral, que o pessoal... que tem uma postura liberal, inclusive, mas ela fez uma crítica, que ela é uma deputada pela questão da educação, fez muita crítica lá ao Ricardo Vélez numa sessão na Câmara dos Deputados e tal. Ela ficou muito conhecida pelo discurso dela, onde o Ricardo Vélez não soube o que falar. Isso gerou mal-estar dentro das próprias Forças Armadas, quando ele fala de ditadura de 64, que alegou que era desnecessário fazer aquilo porque geraria mais crise no Brasil. O Ricardo Vélez, isso resultou na demissão do Ricardo Vélez. O Ministério da Educação foi, acho que, o que mais teve ministro. Acho que chegou a ter 4 ou 5 ministros. Em 2019, assume o Ministério da Educação o Abraham Weintraub. Esse é o que ficou mais tempo, acho, no cargo. Ele já anuncia o bloqueio de 30% das verbas discricionárias, que são não obrigatórias, destinadas às instituições federais. Então, cabendo aí universidades federais e institutos federais também. Essas verbas, o que seriam essas verbas? Seriam verbas para pagar despesas do instituto ou da universidade, luz, telefone, água, fazer uma limpeza, serviço de limpeza, que é dentro das universidades, não sei se vocês sabem, na maioria eles são terceirizados, né? E aí ele já falou que ia ser um contingenciamento até tal data ou até tal segunda ordem, né? Mas ele também se deu muito mal, ele era muito bolsonarista, depois ele rompeu no final, tá? Mas ele, em 2020, foi registrado em meio à pandemia, inclusive o Sérgio Moro estava nessa, todo mundo estava nessa, Damares Alves, Ricardo Salles, um vídeo, né, que eles gravavam, mas foi liberado, de alguma forma vazou, na cúpula do Poder Executivo, entre o Bolsonaro e todos os outros ministros, onde o Weintraub defendeu abertamente ali a prisão dos ministros do STF, chamando eles de vagabundo. Foi aberto, então, um inquérito para investigar. Isso resultou também no abalo do Weintraub. Depois que ele foi demitido, ele foi embora do Brasil, foi trabalhar no Banco Mundial por indicação do próprio Bolsonaro, como uma forma de fugir do Brasil de fato. Tá bom? Mas gerou muita repercussão a fala dele. E ele tá ainda andando na corda bamba. O penúltimo ministro da Educação foi o Milton Ribeiro. Pastor Milton Ribeiro. O Milton Ribeiro também foi investigado começou a ser investigado ainda quando ministro. Vazaram conversas de áudio dele com a filha dele, inclusive citando o Bolsonaro como um grande aliado e tal. Assim que ele deixou o cargo, ele foi preso. Qual foi por que a prisão e por que a investigação ao Milton Ribeiro? Ele foi acusado de corrupção passiva, entre vários outros crimes, aí, por organizar um gabinete paralelo da educação brasileira. A educação é uma coisa fundamental, muito importante. Vocês sabem o quanto que a gente sofre, vocês, todo mundo, comunidade escolar, não só no Enem, mas na universidade, a gente está falando disso aqui, na escola, que é talvez das principais afetadas, né? Ele montou um gabinete paralelo composto por
pastores de diversas cidades do Brasil, né, que tinham poder de opinar sobre a aplicação e a distribuição de verbas do governo federal para os municípios. E que nas conversas, no que vazou, ele só entregaria, ele tinha recomendação para só entregar, recomendação do presidente, inclusive, para só entregar verba, distribuir verbas para cidades onde os pastores tivessem maior influência. Certo? Aí nisso abriu-se todo um processo para investigação. Ainda se discute a abertura de CPI sobre isso. Falaram que não ia abrir CPI durante a campanha eleitoral de 2022, mas ainda está em processo. E isso resultou, logicamente, como eu falei para vocês, na prisão do Milton Ribeiro. Vocês estão percebendo que a gente viveu um período muito grande de cortes de uma política moralista com influência religiosa na educação. A educação não tem que ter nenhuma influência religiosa, mas de nenhuma religião. De ministros que caem por corrupção, e esse é o discurso que o Bolsonaro fazia lá no início do seu mandato, era que ele ia nomear ministros por questão técnica, capacidade técnica. E o que a gente viu são capacidades ideológicas. Muitos jornalistas vão falar de ala ideológica e ala militar, que a ala militar era um pouco diferente, você tinha os ministros militares. Mas aqui a gente está falando muito mais das chamadas alas ideológicas e tal. Mas está sendo um desastre, vocês estão percebendo. No último ano do governo Bolsonaro, 2022, foram anunciados aí mais bloqueio para a educação, cerca de 366 milhões de reais do orçamento da educação foram bloqueados, que eles falam contingenciados, a gente vai segurar para liberar depois. Eles falavam, o governo falava, bloqueio, é contingenciamento, para universidades e institutos federais. O que os reitores das universidades falaram naquele momento, é que eles estavam com zero finanças para pagar essas despesas aí, dessas despesas discricionárias, para pagar luz, para pagar água, para fazer a manutenção de um bebedouro de uma universidade ou de uma escola federal, né? Entre outras coisas. Aliado a isso, ainda em educação, mas também entrando na questão do Ministério da Ciência e Tecnologia, o ministro da Ciência e Tecnologia era o ex-astronauta Marcos Pontes. Ex-astronauta, tenente-coronel do Exército, se eu não me engano, o Marcos Pontes. E o Ministério da Ciência e Tecnologia também sofreu. E o que se falava muito do Marcos Pontes como que um ex-astronauta que vai para o espaço, que vê uma Terra redonda, aceita trabalhar com um governo negacionista. Esse era um debate que se fazia, e o Marcos Pontes defendia o Bolsonaro. O Pontes sofreu, principalmente em 2001, o Ministério da Ciência e Tecnologia, que dá verbas, inclusive, está ligado ao Ministério da Educação, tem que ter não é que está ligado, mas tem que ter essa relação de diálogo, quando, inclusive, numa live do presidente Bolsonaro, com o Marcos Pontes do lado, Bolsonaro anunciou o corte de 92%, ou que equivale a 600 milhões de reais das verbas para bolsas universitárias de estudos e pesquisa, então que sofre muito o CNPq. Marcos Pontes, inclusive, ele deu uma entrevista falando que ele foi naquele momento, ele foi pego de surpresa também por conta disso. Sem contar os cortes de verbas para a saúde, que a gente vai falar melhor na semana que vem, que está ligado a isso, inclusive. O Marcos Pontes, ele deixou o ministério para poder se candidatar a deputado federal, e acho que ele conseguiu, né? Agora acho que ele é deputado federal ou senador, não sei. Mas vocês percebem que existe uma contradição muito grande dentro do governo. Por que eu falo dessa contradição? Para a gente fechar aqui esse vídeo, para a gente depois, na próxima aula, a gente falar de relações internacionais. Tudo isso está ligado a relações internacionais, porque o mundo vai olhar para o Brasil e falar o que está acontecendo. Né? E o Brasil vai... né? Mas tudo isso está ligado também. E também vamos falar, logicamente, de pandemia. A gente vai fechar essa série falando de pandemia. No Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos foi colocada uma pastora, Damares Alves, que já começa o seu cargo com uma polêmica.
Por quê? Porque ela fala que ela é ministra e tal, mas ela tinha mestrado em não sei o quê, falou um monte de coisa lá, e ela não tinha mestrado coisa nenhuma. Foram investigar, não tinha. Aí ela meio que se redimiu, mas tentando ainda justificar, falando que ela tinha mestrado bíblico. Desculpa, mas se você não se indigna com isso, é complicado. Ela defendia, logicamente, uma política moralista. Logo no início, quando ela assume, ela tem aquela fala de meninos vestem azul e meninas vestem rosa, vocês lembram disso? Ela tinha uma política anti-aborto, inclusive você teve o caso, inclusive, de uma menina, criança, que foi estuprada, e a Damares deu o endereço do hospital, acho que da casa dela, eu não lembro direito os detalhes, mas vocês vão lembrar, para do médico que ia promover o aborto legal, né, pela Constituição dessa criança, que ou ela vive ou a criança vive, ou os dois morrem, as duas iam morrer. Tinha que fazer esse aborto por questão científica e tal. Uma criança que foi estuprada, vocês lembram disso? A Damares divulgou dados sobre essa criança, divulgou dados sobre o médico, divulgou dados de local. E aí você tinha os chamados patriotas, conservadores, que foram lá criticar em defesa da vida. Que vida é essa que eles defendem, sabe? Então, ela tinha uma política anti-aborto, até o aborto que nem o Bolsonaro fala que ele é a favor da vida desde a sua concepção. Ele nem sabe o que é isso, enfim. Mas uma política anti-LGBTQIA+, antifeminismo. Naquela reunião que eu falei para vocês que o Weintraub foi pego falando, ela falou assim que estava cheio de feministas nos ministérios, que era preciso fazer um expurgo nos ministérios e tal. Ela era contra, né, a teoria evolucionista. É o que mais de retrógrado a gente teve durante esse governo, que era a base de Bolsonaro. A Damares é a base de Bolsonaro. Ela defendia a tradicional família cristã. E ela tentou esvaziar, como o ministério dela é muito importante, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, ela tentou esvaziar, né, totalmente os debates sobre racismo no Brasil, tentou esvaziar de tudo quanto é forma. Foi um ministério que não entregou nada de positivo durante esse período, sabe? A gente fala que foi um ministério que só despejou ódio, negacionismo, inclusive já quando ela nem era mais ministra, foi candidata agora ao Senado e venceu, ela, aliada ao Bolsonaro, ela lançou aquela fake news falando que crianças, eles estavam tirando os dentes das crianças para elas fazerem sexo oral e tal, mas aí mandaram ela provar, ela não deu provas, ela fez isso o tempo todo. O que eu estou querendo dizer desse foco aqui, desse ponto da Damares Alves, que essa linha era a linha do governo. Essa foi a linha durante os 4 anos, a chamada linha ideológica é muito baseada no que a Damares fazia, certo? De pensar nesse ponto, além do ponto econômico, né, que é um ponto de pensar muito mais em explorar a terra para gerar riqueza em mãos de poucas pessoas, concentração de riqueza, e não ligar para povos originários, não ligar para comunidades quilombolas, não ligar para o povo, mas favorecer a questão da riqueza daqueles que já são ricos e aumentar a riqueza deles, e essa parte extremamente moralista no ponto de vista religioso, tá bom? Então é isso. Se você se incomodou com o que eu falei, não tem importância. Não tem importância. A gente faz críticas ao governo mesmo, não significa que o próximo governo vai ser perfeito, não significa que os anteriores foram perfeitos. A gente está falando do governo Bolsonaro. E o governo Bolsonaro, do ponto de vista de educação, de ciência, do ponto de vista de saúde, principalmente, que a gente vai falar melhor na semana que vem, foi um desastre e, na verdade, ele foi criminoso, tá? Em relação ao meio ambiente e por aí vai. Eu vou ficando por aqui. Eu amo vocês de coração. Grande beijo. Fui!